Olá, sejam todos muito bem-vindos. O nosso bom dia para todas as pessoas que estão aí do outro lado da tela assistindo o canal da revista Nobre Cidadão. A presença de vocês aqui é muito importante. Se você já acompanha o nosso canal, o nosso muito obrigado. Se você ainda não acompanha, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho de notificações. E se você quiser ajudar a gente a divulgar o canal, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos ou familiares e comente aqui abaixo no nosso chat o que você está achando do assunto de hoje. E já queria dar as boas-vindas ao nosso comentarista político Josué. Muito bom dia, Josué. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Eu quero dar aqui os parabéns, né? A sua iniciativa de fazer esse canal é muito importante para todos. Também quero dar um bom dia a todos os nossos telespectadores e as pessoas que nos acompanham nas redes. Ontem, na Câmara de Vereadores, né, às 9 horas da manhã, assumiu aí o suplente professor Pacífico. Você acompanhou, esteve na Câmara, acompanhou pelo chat online. Conta pra gente um pouquinho como foi. Bom, Fernando, eu sempre acompanho no chat, né? Eu sou o chato do chat. Sempre estou lá. Inclusive, quero fazer um apelo, né? Nem um convite, é um apelo para as pessoas que tentam se informar, mas participem online, participem no mesmo tempo, né? Porque não adianta a gente depois querer conversar sobre política, principalmente da região, se a gente não acompanha o que está acontecendo dentro da nossa casa. Ontem foi um dia muito produtivo, vamos dizer assim, né? Nesse sentido de que a gente teve aí o Pacífico assumindo a cadeira, né, que era da Cris Lauer. Eu vi pouca movimentação, tá, dos vereadores. Eu acho que os vereadores precisavam se posicionar a respeito do que aconteceu. Alguns deles fizeram vídeos na internet. Você vê aí Sidney Telles fazendo vídeo, tentando se explicar. Não tem explicação, não tem. O que aconteceu com a Cris foi algo que acontece rotineiramente no Brasil. Isso é comum, tá? É mais comum do que as pessoas imaginam. A gente vê grandes nomes, né, como Francisquini, como o próprio Deltan Dallagnol, que acabaram aí por perder o cargo por perseguição. Basicamente é isso. Dentro do termo jurídico, Fernando, eu posso pegar eu pinço qualquer atitude de alguém e eu faço daquela atitude um crime, mesmo que não seja condenado, eu jogo isso para dentro da Câmara e eu transformo isso num motivo para cassação. Basicamente é isso. É isso que aconteceu. Eu acompanhei, inclusive, a criação, né, da Comissão de Ética da Câmara, que justamente tem esse intuito. Não tem outro intuito. Você fiscalizar o próprio vereador pelos vereadores. Então, para começo de conversa, o que aconteceu não deveria ter acontecido, né? Eles calaram uma voz de oposição. Hoje, a Câmara, inclusive, fala do próprio líder do prefeito da Câmara, que eu chamo de garoto de recado, que é o Luiz Neto, o vereador Luiz Neto. Não tem nada contra a pessoa dele, mas ele como vereador é um desastre. Ele não pode abrir mão da prerrogativa de fiscalização para servir sabe, garoto de recado do prefeito. Isso é muito ruim. E pelo que ele mesmo falou, depois que a Cris foi cassada, depois da tempestade vem a bonança. Então, quer dizer, hoje está tudo muito bem, né? Os projetos passam, principalmente do Executivo, Fernando, passam com ampla maioria, quase que a totalidade dos votos. A gente tem ali um vereador, dois vereadores que discordam, quando, na verdade, a casa, né, que seria do povo, teria que ter representatividade. Ora, onde está a representatividade se pessoas que discordam estão aí na rua, mas não estão dentro da Câmara? Quando você tem projetos da prefeitura que passam direto, inclusive com a ordem direta do líder do prefeito, que é o Luiz Neto, dizendo, olha, peço apoio da base, ou agora, terça-feira, onde, olha, iriam derrubar um veto do prefeito, ele falou, olha, o prefeito liberou, tá? Ou seja, o prefeito não vai ficar magoado se você votar para derrubar o veto. Então vamos lá, daí todo mundo vota. Então precisa da anuência. Eu nunca vi uma Câmara tão vendida, né? Você vê ali pessoas que se dizem patriotas dentro da Câmara de Vereadores, elogiando, tecendo elogios ao prefeito, e quando tem uma crítica a fazer, essa pessoa tem que falar assim,
não é, esse serviço não está sendo muito bem feito, mas isso não é culpa desse prefeito, é culpa do prefeito anterior, porque o anterior deixou isso aí. Pô, a gente já está em que mês, cara? Até quando a gente vai ter essa desculpa? E outra, é a desculpa de um vereador que deveria estar fiscalizando a gestão e não colocando a culpa na gestão anterior. Aí teve essa questão, né? Então, nenhum vereador falou sobre isso aí. Ninguém. 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 Nem as pessoas que eu falo, cara, pô, peraí, cara. Né, a Cris, você estava no gabinete da Cris esses dias, pô. Eu sei, mas não falaram nada. E aí entra o Pacífico, que é uma pessoa que eu acho capacitada. Inclusive, Fernando, encontrei o Pacífico na padaria. Você lançou depois. Eu senti um toque assim, né, me cumprimentando. Falei, pô, é o professor Pacífico. Ele é professor, ele é uma pessoa capacitada, ele tem boas intenções e energia para gastar. Então, é alguém que entra na política agora, é alguém que não vem viciado, tá, de conchavos, esse tipo de coisa. Eu acho que isso é extremamente importante para que as pessoas possam colocar as intenções. Ele mesmo me confidenciou que realmente incomoda um pouco a Câmara sempre aprovar ou sempre reprovar alguma coisa, né? Parece que o problema ali é esse, entende? De acordo com ele, ele não me pediu sigilo, então, de acordo com ele, precisa se resgatar a moralidade. E a moralidade, a gente diz, eu interpreto dessa maneira, que seja aí uma questão de representatividade. Não representatividade, Fernando, de cor, de sexo, não, representatividade de ideias. Afinal de contas, a gente tem muitas ideias, eu mesmo estou aqui, você está aí, nós não concordamos 100% em tudo, mas não é o que parece dentro da Câmara de Vereadores de Maringá, porque ali todo mundo concorda com tudo que vem da gestão. Então foi um dia muito produtivo, vamos dizer dessa maneira, muito feliz, eu fico feliz pelo Pacífico, muito triste pela Cris, porque a Cris ela é uma vereadora que vai fazer muita falta, né, ali, né, no quórum ali dos vereadores. É uma pessoa que ela era combativa, coisa que não tem. Então, se você tem uma Câmara onde hoje você tem 100% de pessoas que abaixam a cabeça do prefeito, eles tiraram uma pessoa que dava problema. Sabe o que eu fico mais assim indignado é justamente isso. Eu acho que Pacífico, até pelo nome dele, ele não vai querer briga com ninguém. Eu até falei isso para ele ontem, mas é uma questão de postura. Então eu espero, tanto dele quanto do Malvese, que são ali do Partido Novo, e eu espero uma postura um pouco mais aguerrida, tá? Veja, não estou dizendo agressiva, mas aguerrida, né, sobre valores, né, principalmente a defesa de valores. Afinal de contas, as pessoas que votaram na direita no Novo ainda estão esperando. Agora, nos outros partidos, pelo amor de Deus, né? Aí você vê o Sidney Telles falando lá de religião e tal, a Bianchini, cara, mas espera aí, vocês receberam votos da direita e essa direita que votou em vocês, será que não está esperando um pouco de fiscalização? Então é isso. Então, para mim, eu espero muito, né? Terça-feira eu vou estar acompanhando ao vivo, convido a todos a fazer esse dever cívico e espero que o Pacífico cumpra bem o papel de vereador, colocando ali projetos, mas não somente isso, tá? Ele se posicionando perante alguns projetos que eu acho que os vereadores precisavam se explicar sobre os votos que eles deram até agora. Josué, a Cris foi acusada de improbidade administrativa, né, por utilizar o advogado da Câmara. É bom relembrar, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, às vezes não sabem do que ela foi acusada ainda. E por incrível que pareça, às vezes em Maringá, tantas notícias que saiu, tem pessoas que ainda não podem não saber corretamente o que aconteceu. Então, a Cris Laura foi acusada de improbidade administrativa pela Câmara de Maringá, né, onde ela já tinha recebido da Justiça a notícia do juiz que não era situação de cassação de mandato nem nada, e mesmo assim houve a reabertura pela Câmara nesse ano após as eleições do ano passado. Agora, né, houve de novo a abertura do processo, né, falando que ela utilizou o advogado da Câmara para ter benefícios próprios, atuar em processos particulares, né, Josué? Pois E, é, segundo ela utilizou o advogado, mas fora do expediente da Câmara, né, diante pela Justiça.
Olha, Fernando, eu acompanhei nesse período, tá, que houve essa indicação dele, ela colocou ele como parte da equipe. Eu estava na rádio e nós cobrimos isso. Ficou evidente, Fernando, a preocupação tanto da Cris Laura quanto dos demais, né, integrantes ali desse grupo de pessoas que fazem parte do grupo do vereador, que são assessores, chefes de gabinete, tudo. Ficou bem clara a preocupação se esse advogado poderia atuar ou não. Tanto que naquela época, a própria Cris e o advogado consultaram a OAB. Então, veja, se a gente está falando aqui de intenção, a intenção desde o começo foi: olha, gente, eu quero ele trabalhando aqui, mas tem algum problema? E aí, o que que a OAB falou? Desde que ele toque os seus processos fora do horário expediente, beleza, sem problema, não tem problema. E foi o que foi feito. Então, olha só, para as pessoas falarem, ah, mas ela foi condenada a devolver R$ 19.000. Veja o que aconteceu. A denúncia, e daí sim a gente parte da oposição, de partidos que querem calar ela realmente, partiu nesse sentido. Olha, ela está usando o advogado como advogado pessoal e tudo mais, tal, e improbidade administrativa. E pegaram o áudio dela falando que, pô, você tem que terminar de trabalhar, senão você não vai receber e tal, esse tipo de coisa. Só que, veja bem, conhecendo a Cris, um pouquinho, você não precisa conhecer muito, não. Eu acompanhei ela de forma, lá na rádio, vamos dizer assim, de forma jornalística, né? Nunca fui ao gabinete dela. Nunca, nunca fui. Nunca fui a gabinete nenhum de vereador. É bom deixar isso claro. Pode ser que eu vá, pode ser que eu vá fazer uma visita agora, mas eu nunca fui, eu não tenho esse contato com nenhum político, entende? Tanto que trabalhava na rádio e acompanhava sessões. O que eu faço hoje, Fernando, de comentar no chat, é o que eu fazia na rádio. Só que na rádio eu assistia e comentava na rádio. E hoje eu faço ali no chat. Que para mim é a maneira que ninguém me possa proibir de falar. Só que o chat não está mais disponível quando você abre o vídeo no YouTube, tem isso. Então, voltando ao assunto, o que aconteceu foi que a Cris consultou. Então, hoje, qual que é a acusação? Olha, a Cris utilizou o advogado exclusivamente para coisas pessoais, para processos pessoais. Entenda? Tem essa diferença. A acusação diz que ele não trabalhou dentro da Câmara, não trabalhou para ela, não trabalhou como assessor. Essa é a acusação. E isso não é verdade. Não é verdade. A Cris ela sempre foi muito rigorosa com horários. Entende, Fernanda? Então, para quem trabalha para ela, sabe que precisa cumprir horário, precisa ter meta, precisa fazer as coisas, precisa trabalhar de verdade, né? Vamos dizer dessa maneira. Então, ao você acusar e falar, não, mas esse advogado, ela pegou ele só porque é particular e usou dinheiro público e tal. Digamos assim, tá, Fernando? A confusão, porque se eu pego um advogado para trabalhar como meu assessor, existe uma confusão. Ah, mas você está falando que foi fora do horário e tal. O que que a justiça entendeu? Ó, você não, para resolver isso aqui, devolve o dinheiro que você pagou. Quanto que é? R$ 19.000? Devolve para ele. Devolve para cá, né? Devolve, paga como multa. Beleza. Ela teve a oportunidade de assinar um documento dizendo, olha, realmente eu errei, estou devolvendo esse dinheiro aqui e encerra o processo por ali. E ela não fez. Justamente não fez porque ela, de acordo com ela, na opinião dela, ela não estava errada. Outros vereadores fizeram. Outros vereadores fizeram para várias outras coisas. Usar uma coisa aqui, usar uma coisa ali. Mas no caso dela, ela não fez. E o processo andou. É justamente isso. Mas o que é interessante dizer, pelo menos minha opinião, é que essa acusação de que, olha, ele não fazia o que você está dizendo que ele fazia dentro, é que realmente endossa essa inclusão dela num processo que levou à cassação dela. Não é o fato de você dizer, olha, você tem que provar que você não fez. Ali é o contrário. Eles estavam querendo forçar uma situação onde ela tinha que provar que fez. Que é o quê? Olha, não, ele realmente trabalhou comigo, pô, mas ele, fora do horário de expediente, ele podia fazer o que ele quisesse, tal. E forçar essa situação não encaixa, não encaixa. Veja, não encaixa quando você vai acusar um político de alguma coisa ilícita. Que, ou seja, é algo que, olha, você fez. Aí o político fala, eu não fiz. E é o oposto do que está acontecendo. Então, fazer com que a população entenda que houve algo grave, que houve algo ilícito,
Não tem como, porque é a verdade dos fatos. Não adianta os vereadores ir lá e fazer videozinho, colocar lá, falar, não, porque Deus, e olha, ela está usando o seu dinheiro para pagar. Mas, ô, vem cá, para começo de conversa, se foi perguntado lá atrás se podia, falou que podia, desde que fosse fora do horário do expediente, desde que não atrapalhasse, qual o dano ao erário? A gente perdeu o quê? Ah, mas ela usou o dinheiro. Não, e foi em primeira instância ainda, Fernando. Perdeu em primeira instância, ela vai recorrer. Então, para mim, o processo de cassação foi persecutório, vamos dizer dessa maneira, né? Foi uma questão de perseguição, justamente porque eles não queriam que ela estivesse lá. Falando de quem entrou com o processo, ora, entrou com o processo porque era um cidadão, mas não entrou contra o Mário Sokawa? E régua é essa que você mede um com uma coisa e depois você não olha para os outros, né? Então, eu não consigo também entender esse tipo de coisa. O que ficou claro, Fernando, é que todos os vereadores que votaram pela cassação seguiram ordens, mesmo aqueles que queriam realmente que ela saísse. Aí casou, né? Olha, eu quero que ela saia, não gosto do que ela fala, e de repente veio a ordem em cima para que cassasse. Também é uma coisa. O problema de improbidade no processo, Fernando, não foi o principal. Veja, não foi. Por quê? Porque quem entrou com o processo mentiu e disse que na sentença do juiz previa cassação, perda de direitos políticos, e não é verdade. Não é verdade. Então, o problema da cassação dela não foi improbidade. O problema da cassação dela está no processo, está mostrado no processo e está em outras partes do processo, onde diz que ela era muito rigorosa com os parceiros, ela falava muito nas redes sociais, ela era ignorante ou que ela xingava, esse tipo de coisa. Mas vem cá, Fernanda, você, se você for um parlamentar, você tem o direito de parlar. E a Constituição é bem clara quando diz que você tem todo o direito de fazer. Você tem liberdade. Liberdade não existe liberdade de 90%. Liberdade é liberdade. Você fala o que você quiser e você responde por isso. E a Cris, ela pode falar ainda como uma parlamentar e não responder pelo que ela fala ali. Ela pode, se alguém se sentisse ofendido, entra com processo civil, entendeu? Se ela ameaçou alguém, entre com processo penal, mas jamais calar outra pessoa. Você pode ver, eu falo isso dentro da Câmara, tá tendo muito perfil fake, perfil fake, que pega aquelas duas palavrinhas, quinta série, né? As duas palavrinhas que tem, dá um sentido erótico muitas vezes, tal, tem perfil fake que vai lá e xinga todo mundo. E aí eu falo, ele não pode estar aqui, ele não pode falar, justamente porque a Constituição diz que você tem liberdade de expressão, vedado o anonimato. Ou seja, você não pode estar ali com um perfil fake. Agora, fora esses casos, tem sim liberdade. E é por causa disso que a Cris foi cassada. Outra questão, rapidamente, Fernando, é que muita gente falou, não, mas e daí? E daí que ela é a mais votada da história de Maringá? Isso justifica? Ela não pode ser cassada porque ela é mais votada? Olha, o pessoal não entendeu ainda, Fernando, que ela foi a mais votada da história de Maringá justamente pela perseguição. Primeiro teve a perseguição e depois o povo entendeu, e é o mesmo caso, tá? O povo entendeu lá atrás e falou: peraí, estão querendo tirar a Cris porque ela representa, porque ela fala. E aí, por causa da perseguição, é que ela foi a mais votada da história. Não é o oposto. Ah, mas é porque ela é mais votada da história, mas ela fez coisa errada. Não, meus queridos. É porque ela não fez nada errado, é que o povo viu e falou, não, peraí, aqui tem alguém que manda aqui, quem que é? O povo. E foi lá e votou nela. Então, o problema maior é que eu digo para você, tá? É uma percepção minha. Ninguém me falou nada, não tenho notícia de bastidor, não tenho furo aí no jornalístico, nada disso. É uma percepção minha. A ordem para caçar a Cris veio de cima. A Cris é uma potencial deputada estadual, uma potencial deputada federal, e aí por diante, meu querido. Então, a ordem veio de cima justamente para, cara, mata no ninho, entendeu? Arranca pela raiz, arranca pela raiz. E daí ela vai ter aí. O problema maior, Fernando, é a morte financeira. Porque, cara, você vai fazer o quê?
né? Você vai fazer o quê? O que você sabe fazer? Ah, eu sou vereador. E o que você vai fazer mais? Sei lá, cara, eu vou trabalhar em outra coisa, mas aí você impossibilita, você dificulta ao máximo que a pessoa continue na vida pública. Então, é aí é que está a questão. Eu acho que lá para frente, talvez o Pacífico consiga, com o jeito dele, que eu vejo ali bastante esperança de que tenha um bom mandato, substituir, de certa forma, a Cris em algumas posturas, mas eu acho que, para começo de conversa, houve uma perseguição e ficou muito claro, e que a população não esqueça que a Cris Lauer, ela simplesmente sofreu a mesma perseguição lá atrás, que foi, ali através de alguns advogados, deixado para lá, mas que naquele momento era um momento político também, alguns vereadores eu fiquei sabendo que não queriam votar naquele momento, mas que queriam ter um prejuízo, em termos de voto, e hoje, né, que ainda estamos muito longe da eleição, o pessoal votou e caçou ela, então que a população não esqueça do que aconteceu agora nesses últimos dias. Beleza, Josué. E seja muito bem-vindo aí, o professor Pacífico. A gente sabe da competência do professor Pacífico, da responsabilidade do professor, né, que com certeza vai fazer um excelente trabalho aí na Câmara. E lembrando também que cabe recurso para a Cris Laura, a advogada dela já entrou com recurso na Justiça, e talvez futuramente ela possa estar voltando aí na Câmara, né, Josué? Não, pois é, eu acho que a crise ainda tem muito, mas muito que entregar, muito, muito. Para começo de conversa, tá, Fernando? Uma coisa que os vereadores não entenderam ainda, não é uma questão de projeto. O vereador não precisa fazer projeto, ele não precisa ter 20 projetos, não precisa ter 30 projetos, não, porque eu fiz esse projeto, eu fiz aquele. Não é isso, não. O projeto vai beneficiar um, beneficiar o outro, e você consegue voto. Não é isso, não, cara. O vereador, o que que ele precisa fazer? Fiscalizar. Essa é a prerrogativa do vereador. Essa é a primeira função. É a fiscalizar. É ser o fiscalizador do povo. E essa Câmara está fiscalizando a gestão como? Como que está fiscalizando a gestão se tece elogios para todo mundo? A primeira-dama estava lá agora, na última sessão, falando de adoção, chorando lá do lado. Não, tudo bem, eu entendo, né? Um belo trabalho e tal, mas vai aparecer na foto para quê? Me explica. Se não é uma questão política. A gente está falando de adoção, ela foi lá e falou que precisa servir de exemplo, mas ela vai adotar? Hã? Ela vai adotar? Acho que o pessoal ali tem dinheiro, né? Parabéns, mas meus parabéns de verdade ao casal que adotou lá as crianças e tal, que isso realmente é muito importante para Maringá e que eles sirvam de exemplo. Eles. Agora, a primeira-dama tá lá para quê? Então, rapaz, é esse tipo de coisa, sabe? Aí teve uma primeira dama, pessoal, umas primeiras damas aí que vestiram a camisa da dengue, né? Usam a doença para aparecer. Cara, mas na hora de ter um projeto realmente para combater a doença, não, daí é culpa do povo. O povo joga lixo e a culpa é do povo. É sempre esse papinho. Mas a dengue pode ser combatida de outras maneiras. Mas daí na hora, o que que faz? Não, quantas mortes a gente tem? Eu acho que é assim nos bastidores, tá? Quantas mortes a gente tem? A gente tem quantas mortes? Ah, tem 300. Não, não. Deixa chegar numas 2.000, que daí vai dar um apelo popular, aí a gente faz a campanha. Todo mundo vestido de dengue, tá, 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 tá. Minha opinião, tá? Minha opinião. Eu estou ironizando para quem não está entendendo, mas é triste ver. É triste ver a pessoa que está ali para angariar voto e não para servir de exemplo, não para colocar ali a mão na massa. Vou te falar uma coisa, ô Fernando. O Estado, ele impõe dificuldade e depois ele vende facilidade. Estamos aqui então. Josué, vamos falar um pouquinho então sobre a notícia nacional aí, rapaz. Tá difícil sair essa anistia no Congresso Nacional e no Senado. O esforço dos deputados para conseguir, dos deputados de oposição, né, para conseguir as assinaturas está sendo muito grande. Só que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não está colaborando. Já conseguiram as assinaturas suficientes e esse projeto da anistia, ainda esse PL da anistia, né, ainda continua engavetado. A notícia que saiu no Metrópolis, tá? Dia 4/9, ontem, a anistia. Os PLs da oposição têm perdão a Bolsonaro e salvação a Eduardo, né? É o título. E depois o texto logo abaixo. O projeto ainda prevê um perdão a pessoas que tenham prestado apoio administrativo, logístico e financeiro ao cometimento dos crimes. Você vê aqui que a notícia já coloca é, como salvação do Eduardo, como que teve um apoio administrativo, logístico
e financeiro para o cometimento dos crimes de golpe de Estado e tudo mais. Já conseguiram, né, os deputados de oposição, todas as assinaturas possíveis, e o nosso presidente, Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, ainda insiste, fala que não é o suficiente, que ainda não está na hora de pautar a anistia. Como você vê essa situação aí, Josué? Bom, Fernando, primeiramente, são vários assuntos aí, mas seria cômico se não fosse trágico, né? Porque tem pessoas, Fernando, que estão sem ver os familiares, sem ver os filhos. Tem pessoas que estão presas, tem pessoas que morreram, tem pessoas que estão com problema de saúde, estão sendo torturadas. A gente fala do Bolsonaro, né? Mas além dele, e ele é o principal, estão fazendo tudo isso para pegar ele. E estão castigando, vamos dizer dessa maneira, matando o povo para tentar chegar até ele. Qual o motivo? Nenhum. Nenhum. Qual o motivo? Existir. Tentaram matar lá atrás, não deu. Agora estão tentando matar, mataram, calaram, e agora mataram politicamente, mas dá para reverter, e aí estão fazendo tudo isso. O que eu vejo é o seguinte, os deputados, muitos deles, urubus, vamos chamar dessa maneira, né, porque agora você vê que o PP e o Brasil, né, agora são a favor da anistia. Agora, Fernando, o pessoal do Brasil de novo foi lá fazer uma reunião, né, o pessoal dos Estados Unidos, e descobriram lá, tiveram que ouvir deles, que é uma pauta política, é uma questão política as sanções. Mas agora, esse pessoal não sabe ler, não. O Trump mandou uma carta e a embaixada traduziu. Não precisaram nem traduzir, Fernando. A embaixada traduziu. É uma questão política. Mas agora União Brasil e o PP vão fazer alguma coisa? Eu vou te falar uma coisa. Nada vem de graça. Principalmente para esse pessoal. O que eles estão querendo? Eles estão querendo que, olha, vamos anistiar o Bolsonaro, porque essa tratativa, eu não vi muita gente falar sobre isso, sabe? Mas já esse acordo já existia, que era o quê? Bom, o STF não recua, vamos condenar. E aí depois a gente dá anistia para ele aqui, aí o STF fica, olha, a STF não se curva, e a gente dá anistia. E o Bolsonaro, você quer mesmo ser anistiado? Indica aí alguém, indica o Tarcísio, indica alguém que a gente queira aí. Entendeu? Então, isso não é política. Isso não é política. Aí o pessoal falando aí da Magnitsky, não, porque tem a sanção secundária. Essa é a sanção secundária da política. Que é o quê? Os deputados, quando veem que não vai ter jeito mesmo, e você vê uma coisa, né? A gente tá falando do Mota. Cara, no dia da audiência, né, da sessão ali, que iniciou o julgamento, que não é julgamento, é o teatro lá do Bolsonaro, nós tivemos a declaração, né, do Tagliaferro numa comissão. Esse foi o preço de ter colocado o Mota lá. E a comissão trouxe quem? O Tagliaferro, para falar, para mostrar as provas. E olha que ele já havia o quê? Uns 2 meses que já estava falando, tenho tudo aqui, tá tudo printado, eu não vou falar agora. Ele esperou o momento certo. Qual que seria o momento certo? Uma comissão. E foi a comissão ganha que colocou o Mota lá. Se não tivesse comissão, o Mota ia estar lá e a gente não estaria ouvindo o Tagliaferro. E provavelmente o PT e o União Brasil não estariam falando que são a favor da anistia. Enquanto a gente falou agora há pouco, né, sobre as questões municipais, a gente vê também perseguição, a gente vê também conchavo, a gente vê acordo político. Tudo isso vem de cima. Se lá em cima não tem um exemplo, aí embaixo aqui vira uma bagunça. Hoje, por exemplo, Fernando, eu não sei como é que um estudante de direito ele consegue ir para a faculdade, cara. Ele está perdido. A bússola moral de quem dá aula para ele, como é que fica? Veja, eu sou um professor, eu estou dando um exemplo, tá? Eu já dei aula, mas não de direito, mas eu sou professor. Digamos que eu seja. Como é que eu vou dar aula para um aluno
usando o livro do Alexandre de Moraes, sendo que no livro ele fala uma coisa e na prática ele faz outra, cara. Não dá, não dá, não dá. O Brasil, a insegurança jurídica, ela é além disso daí. É uma insegurança educacional, é uma insegurança habitacional, é uma insegurança linguística. A gente está vivendo uma insegurança de todas as maneiras. Eu não sei como é que vai acabar isso daí. A única coisa que eu sei é que as pessoas precisam se informar. E isso vai acontecendo ao longo do período. As pessoas estão se informando mais e a direita está tendo mais votos. O problema é que a esquerda está gritando e está tentando, esperneando antes de morrer, assim como qualquer inimigo faz. Então a gente está vendo aí essa passagem. Só que, infelizmente, pessoas estão presas, pessoas morreram, o que acontece em todos os países. Todos os países passaram por isso. E a gente está passando agora nesse momento. E, infelizmente, é uma cena triste, que deveria pelo menos, ser levado em conta quando, né, tem aí alguns julgamentos e também alguns posicionamentos políticos. Então, eu tenho acompanhado aí, Josué, o posicionamento das defesas, né, do Braga Neto, das defesas aí, no julgamento do famoso golpe de Estado aí. E ontem, assistindo, o advogado antes de ontem, né, do advogado do Braga Neto falando que não tem, eles liberaram acesso aos autos com mais de 70 terabytes. Você sabe o que é isso? Mais de 70 terabytes. Eu tenho um HD externo aqui de 1 tera. Já faz 10 anos que eu estou salvando documentos, salvando vídeo nele, e ainda não enchi um HD de 1 tera. Agora me diz, como um advogado de defesa, em 10, 20 dias vai conseguir analisar 70 terabytes de documentação, de informação, de aonde que eles vão achar tudo que o juiz escreveu para poder fazer defesa sobre aquele assunto específico que eles às vezes estão falando no julgamento, aonde encontrar nesse emaranhado de documentações, nesse gigantesco arquivo, como que eles vão achar aonde exatamente está escrito aquilo lá para eles poderem fazer a defesa dos seus clientes. Então, é uma situação muito complexa que eles estão colocando. Como já diz, né, também o ex-deputado Homero Marques, é um assunto que já foi organizado do fim para o começo, porque já tinha lá a acusação final, já tinha o julgamento final, e eles precisavam das provas, né? E agora, o que está reforçando mais ainda essa situação é essas denúncias do Tagliaferro na comissão, né? Olha, Fernando, o que eu posso dizer é o seguinte: enquanto daqui a pouco você vai trabalhar, tá? Daqui a pouco eu também tenho que trabalhar. Daqui a pouco, ou seja, né, já estão trabalhando, a população brasileira, esse pessoal está fazendo o que eles mais sabem, que é esquema. Veja, não é ao acaso que tem 70 terabytes. Tá? É proposital. O que deveria estar se perguntando, que as pessoas deveriam estar se perguntando, é como conseguiram 70 bytes de provas. E eu vou te explicar, Fernando. Apesar da fala do Alexandre de Moraes, no começo do julgamento, que ele antecipou o voto dele, mas ele deixou bem claro lá. O que ele deixou claro? Que não houve Fishing Expedition, que é a arma que eles estão usando, que não houve lawfare, que não houve perseguição, que houve amplo direito à defesa, mas não houve nada disso, nada disso. A pesca probatória, que é o Fishing Expedition, foi a arma utilizada, foi o mecanismo utilizado para que eles angariassem o tanto de prova que eles quisessem. Então, vou tentar explicar aqui para quem não entendeu ainda como é que funciona. Eu quero destruir uma pessoa politicamente. Eu quero que essa pessoa nunca mais participe de nada. Eu quero prender ela. Ou então eu quero matar ela na cadeia, que morra. Porque, convenhamos, né? Se você coloca ali 17 anos de pena para uma senhora que tem uma idosa, é pena de morte. Então, o que você faz? Primeira coisa, temos que chegar no presidente. É essa questão que o Homero falou aí, de começar de trás para frente. Você pega os ajudantes dele, entende? E você cria motivos para uma busca e apreensão. Você cria motivos.
já está muito claro. Né? A Vaza Toga agora ficou muito claro, evidente. O Alexandre de Moraes pedia para um outro juiz, que pedia para o Tagliaferro, que daí juntava uma equipe, vasculhava a vida da pessoa e achava algum motivo. E daí, no outro dia cedo, a Polícia Federal batia na porta e pegava celular, tablet, computador, pegava tudo, vasculhava a vida da pessoa. Obviamente que alguma coisa você vai encontrar que na interpretação do Alexandre de Moraes possa servir com base no quê? Pegaram por corrupção? Não. Pegaram por crime civil? Não. Penal? Alguma coisa? Eles estavam vendendo órgãos? Estavam fazendo... Não, não. Mas pegavam pelo quê? Pelo crime fabricado pelo STF, que é o quê? O crime de lesa pátria, o crime de golpe de Estado. E eles colocaram as pessoas que invadiram lá no dia 8 como golpistas, mas você viu os crimes que eles foram enquadrados? Como grupo armado, invasão, intenção de golpe de Estado. Mas espera aí, cara, tem pessoas que nem invadiram lá, estavam no acampamento e foram presos e estavam lá. O processo é nulo por natureza, você atropelou as fases do processo. Daí você tem busca e apreensão de um, busca e apreensão do outro, você tem no caso aí do Mauro Cid, depois você tem o caso do Felipe Martins, e você vai juntando prova, juntando prova, juntando prova. Quando você tem 70 terabytes, que é um número, cara, não tem como ver, você mesmo falou, você tem 1 tera. Aí eles dão acesso aos advogados do Bolsonaro dias antes. Como é que vai olhar tudo, cara? Você não vai olhar tudo para dizer que teve ampla defesa. Você quer ver uma coisa que fica bem claro, que ele é apenas uma narrativa de ter ampla defesa? Quando teve acariações, a cariação é quando você coloca, por exemplo, eu estou falando uma versão da história, você está falando outra. Coloca os dois frente a frente, um vai falar e o outro vai falar. Mas você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Um vai desmentir o outro. Quando teve acariações, o STF não permitiu que filmasse. Nem advogado, ninguém filmou. Qual que é a desculpa que eles deram? Não, mas é porque daí vai intimidar um lado, vai intimidar outro lado. Mas aí ninguém filmou, porque daí quebra a tese, entendeu? Porque se tivesse filmado, na acariação, não seria só o STF que iria falar. E aí você não filma. Agora, quando tem, igual você mesmo acompanhou, a defesa e tal, coloque Ultra HD. Coloque Mega Ultra Power HD. Porque daí filma. Porque esse momento em que os advogados estão filmando é o momento onde eles vão usar e falar, não, mas teve ampla defesa, dá uma olhada aqui. E aí que tá, foi basicamente um teatro, uma perda de tempo. Mas só que o advogado dos acusados eles vão deixar de falar? Eles não vão deixar de falar, eles não podem. Mas a sentença já está dada. Veja bem. A gente está falando de uma sentença do juiz de futebol, que ele acaba o jogo, ele vai lá, coloca na súmula, ó, o Fernando tomou vermelho porque ele me xingou. Do quê? De tal. Acabou. Não é, a gente está falando de uma sentença do Supremo Tribunal Federal, que vai ter páginas e páginas e páginas. Então já está pronta. Pô, pelo amor de Deus, já está pronta. Já está pronta a sentença, eles simplesmente só vão ler terça-feira, e eles vão colocar terça-feira, isso daí, justamente porque é depois do dia 7. É depois do dia 7, por isso que parou tudo, por isso que suspendeu. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil é uma indignação para fora do país. Por quê? Porque lá fora já foi feito isso daí. Fernando, aqui no Brasil nada se cria. Tudo se copia, cara. E lá fora já foi feito isso daí. O Trump, por exemplo, fizeram com ele, pô. Por isso que ele olha para cá e fala assim, cara, mas ó, o que fizeram comigo estão fazendo lá. Entende? Então, assim, quando você passou por isso, você vê o que está acontecendo, você fala, cara, não, peraí, eu não quero um negócio com esse povo, não. Olha o que eles estão fazendo lá. É isso, é exatamente isso. Mas, basicamente, todo esse julgamento é um teatro. Não houve golpe de Estado, nem tentativa de golpe de Estado e nem pensamento de golpe de Estado. Pô, é assim, é querer jogar na nossa cara uma coisa que, cara, quem acompanhou sabe. Eu estava na rádio, eu estava lá acompanhando todos os dias. O Fernando, as pessoas que levantavam lá a intervenção militar eram, sabe, era um grupo muito pequeno.
era uma outra pessoa, tanto que o Bolsonaro pedia depois, né, que saía nas matérias lá, o pessoal pedindo intervenção militar. Pô, pessoal, não leva essas faixas aí, não leva essas faixas aí, é sempre dessa maneira. Você vê que a manifestação da direita não levava bandeira de partido, não levava nada, e aí quando teve a invasão no dia 8, obviamente liberada pelo governo, obviamente liderada pelo governo. Todo mundo tá falando, ah, não, beleza, vamos pegar o Mauro Cid, pegar quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, tá, mas e o G Dias? E o G Dias? Ninguém vai falar nada, ninguém vai vasculhar o celular, porque ele já pagou, né? E as câmeras que sumiram? Quer dizer, é tanta coisa que, para nós aqui que vivemos isso, e que a gente tem que ficar sendo bombardeado pela mídia, pela Globo, Estadão, Folha de São Paulo, um monte de mentira, porque realmente eles estão ali para dar a opinião deles, eles são governistas e acabou. Acabou, é ali a assessoria política do pessoal. A gente aqui ainda fica nesse véu que não deixa a gente enxergar ali meio metro na frente. Agora, quem está fora do país, Fernando, quem está fora do país e que tem, sabe do que aconteceu, aí não tem como esconder. O Brasil, ele não está passando por um momento e pode virar uma ditadura. O Brasil é uma ditadura. Eu só estou conseguindo falar isso aqui para você porque isso não tem alcance. Se eu tivesse aí 2, 3 milhões de pessoas me seguindo, acabou, cara. Você não fala. Os jornalistas que estão falando no Brasil estão fora do país. Para pensar. Que jornalista que está dentro do país que está falando isso que eu estou falando aqui? Não tem, cara. Não tem. Porque se você chega num alcance, pô, o Jeffrey Chiquinho, Partido Novo, ele que é a atração agora, tá falando, ele fala bastante, o cara fala bem, o cara tá lá defendendo, Felipe Martins, ele já tá sendo podado, cara. Ele já tá sendo podado. E o cara é advogado, assim como eu. Ele tá defendendo, tá lá na causa, tá batendo de frente a frente com o Moraes, ele tá sendo podado. É isso, cara. O Brasil é isso aí. Agora, não pense as pessoas que tudo isso que está acontecendo vai parar no Bolsonaro. Não vai parar no Bolsonaro. A ditadura não tem lado. A ditadura tem lado agora, mas ela não tem. O chicote muda de mão. Isso é histórico. Então você vê as matérias agora da semana passada, o pessoal se questionando, ah, mas será que depois do Bolsonaro o STF vai pular o muro de volta? Será que vai? Não vai. Não vai. Não vai. E aí eu quero ver, Fernando, eu quero ver quando o Brasil tiver mesmo seguindo para um rumo, como a Venezuela seguiu, como Cuba seguiu, como outros países aí seguiram, eu quero ver como é que vai fazer. Eu quero ver como é que essas pessoas vão reagir. As pessoas que hoje estão bem machonas ali, né? Não no sentido de ser homem, mas são machonas ali falando, né? São bem corajosas falando agora, defendendo o regime. Quero ver quando o regime bater na porta delas. É aí que eu quero ver. E até agora eu só falei minha opinião, por favor, não me processe. Mas é isso aí, Josué, é isso aí. A gente está dentro de um regime, né, que a gente não pode mais falar o que pensa, e quando fala, o sistema tenta cortar, tenta podar pela raiz, né, igual você falou que até aconteceu com a Cris também. Antes de crescer, já poda a pessoa já para não ter chance. Igual o Chiquinho está entrando para a política agora, então antes dele crescer, já poda o Chiquinho também, porque esse cara é um potencial risco para a democracia brasileira, para atos antidemocráticos, que agora virou bonito falar essas palavras, né? Então, todas essas pessoas estão cometendo atos antidemocráticos, está falando mal do próprio país, está lutando contra a pátria, é lesa pátria. Todos esses argumentos agora, né, virou moda, agora virou, é o carro praxe deles, essas palavras, né? Mas, Josué, vamos mudar um pouquinho de assunto. Você acabou de falar aqui de comentar sobre o Trump, né, sobre as sanções e tudo mais. Então, saiu uma notícia ontem na Gazeta do Povo, né, ontem à tarde, depois das 4 horas da tarde, sobre as exportações, né, do Brasil para os Estados Unidos. Então, a notícia foi: exportações do Brasil para os Estados Unidos caem 18,5% após tarifaço. Isso significa o quê para as pessoas entenderem? Que um monte de gente pode estar ficando sem emprego, que os empresários vão diminuir a arrecadação deles em milhões de reais, né? Isso já está acontecendo no efeito Trump.
E diz o Lula, nosso presidente, que ele vai fazer retaliação contra o presidente dos Estados Unidos por conta dessas tarifas que o Brasil está tendo que pagar por conta dessas ações do governo Trump. Então, ele vai ter retaliação. Então, Josué, será que em setembro agora que vai entrar o grosso? Olha, eu acho que já entrou uma parte dele, né? Vai entrar depois do final do ano. Tudo tende a piorar, tá, Fernando? Então, ó, na minha opinião, deixar bem claro aqui, as sanções elas são, vamos dizer assim, se eu não digo exclusivamente, mas em grande parte em questões políticas, elas são por questões políticas, e não tem volta, não tem volta. E veja bem, para que as pessoas entendam, os Estados Unidos têm direito de fazer isso? Ah, mas vai prejudicar as pessoas no Brasil e tal. Sim, mas os Estados Unidos eles se preocupam, eles são um país, vamos colocar, esquece Estados Unidos, vamos colocar, tem um país e ele tem que se preocupar com quem ele faz negócio, Fernando. É isso. Então, se É a mesma coisa da gente, né, Josué? Por exemplo, eu vou vender uma coisa para você. E aí você tem um histórico que não paga. Ou você vai usar, eu não sei se você vai usar a moto que eu estou te vendendo, por exemplo, eu não sei se você vai roubar no assalto, no roubo. Eu vou vender para você? exatamente, exatamente. E aí o pessoal está falando, não, mas aí olha só quantos está gerando desemprego. Sim. E o que que o Trump quer? E o que que o pessoal lá quer? Cara, os empresários façam lobby no Brasil, não em Washington. É isso, cara. Então, o pessoal foi lá agora, há dias atrás, e receberam essa resposta. Então, o que que o pessoal, o que que o Trump quer? O Trump já faz isso, né, há muito tempo, cara, há muito tempo, com muitos países. Você faz o quê? O Alexandre de Moraes é o exemplo, tem as sanções dele, só que a gente está falando de sanções econômicas. E vai aumentar, porque as sanções econômicas no Brasil vão aumentar, tá? Veja o que aconteceu com a Índia em relação à compra de combustível da Rússia. Vai acontecer isso com o Brasil. E o Lula, ao invés de tentar amenizar, o que que ele diz? Não, não vamos amenizar, vamos bater de frente com os Estados Unidos. E detalhe, eu só converso e não falar de Bolsonaro. Quer dizer, a perseguição aqui continua, porque está claro que é uma perseguição, pode ter o teatro que for no STF, é perseguição política, está tirando os opositores. Assim foi feito na Venezuela, assim foi feito em um monte de lugar, cara. Peru, foi feito no México, na Colômbia, o que aconteceu? Nicarágua, Cuba. É assim que acontece lá. Na China, né? Na China não tem, porque nem tem oposição. Quando alguém fala uma vez, se for um negócio igual nós estamos falando aqui, já chega os caras, prende todo mundo e some. Você entende? Então, o que está acontecendo, basicamente, os Estados Unidos falando, olha, eu quero negociar com países em que há democracia. O Brasil não respeita nem a própria lei. Como é que vai acontecer? Né? Então, uma coisa não se desvincula da outra. A gente está falando de questão econômica e a gente está falando de questão política. Só que o pessoal não entendeu e está entendendo agora é que a política está mandando na questão econômica e sempre mandou. Só que isso acontece em países democráticos. Quando a gente tem ditadura, aí não. Aí não, porque não tem política. Tem uma ditadura e essa ditadura é que manda na economia. Sim. E, Josué, eu acredito que o que tem deixado o governo Trump louco de raiva e com bastante energia para colocar essas tarifas é a questão que, no governo Biden, eles descobriram que muitas ONGs, muitas pessoas se aproveitaram do governo Biden, que ele já não tinha mais condições de governar e tudo mais. Aí vem a história que o Trump estava falando da caneta automática, que estão descobrindo nos Estados Unidos que muita coisa era assinada sem o consentimento, inclusive do Biden, né? Que as pessoas, outras pessoas estavam governando e tinha uma caneta automática que assinava por ele. E com isso, muitas ONGs no exterior e muitos países se aproveitaram disso e tiraram muito dinheiro dos Estados Unidos. Inclusive, né, aqui no Brasil está saindo as notícias de que provavelmente, né, estão investigando a interferência da Al-Saud nas eleições brasileiras e colocar dinheiro americano através de ONGs, tirar dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos
para investir, por exemplo, para interferência de eleições aqui no Brasil e tudo mais. Então, foi-se tirado muito dinheiro dos americanos, muito dinheiro do caixa dos americanos, do pagador de impostos americano, e o Trump, agora, através disso, todos os países estão sendo tarifados, né? Então, ele já deu entrevista falando que a intenção é recuperar todo esse dinheiro que foi, digamos, perdido, né? De outros países terem se aproveitado dessa situação do governo Biden, de outras pessoas estarem enviando dinheiro para outros países. Então, foi tirado muito dinheiro dos pagadores de impostos americanos, e agora vem o governo Trump na intenção de recuperar tudo isso. Vai falar, foi você então que pegou dinheiro meu? Então, ó, você 50%. Ah, você tirou tanto de dinheiro meu? Então, ó, você 30%. Ó, você, França, aqui, você fez isso, tirou não sei quantos bilhões, meu. Então, opa, vamos devolver esses bilhões aqui, ó, 20% de tarifa para você, tá bom? Para a gente recuperar esse dinheiro. Porque nós, americanos, estamos de olho no que aconteceu, a gente está investigando o que aconteceu e nós estamos descobrindo muita coisa. Então, vocês não vão tirar dinheiro dos Estados Unidos. Então, é uma forma que ele está tendo de recuperar todo esse dinheiro que foi retirado dos Estados Unidos. O que o Brasil deveria ter feito também com a Venezuela, né? O governo Lula foi tirar a dívida da Venezuela. Você não precisa, você não tem mais dívida comigo, não precisa pagar. E agora, quando teve oportunidade, colocou tarifa em cima do Brasil, né? Então, o governo brasileiro não faz, só que o governo americano defende realmente a pátria deles, e eles estão fazendo, e eles vão recuperar todo o dinheiro, e num curto espaço de tempo eles vão recuperar tudo que foi tirado dos americanos, eles vão recuperar. Então, pois é, Fernando, eu acho só o seguinte, que é uma questão política e que é reversível, né? Então, o pessoal já deixou bem claro que, por exemplo, se tiver anistia, se você recuar, por exemplo, em relação ao artigo 19, né, do Marco Civil da Internet, você tem aí possibilidade de reverter, de abaixar essa sanção econômica. Mas quando você fala que os Estados Unidos teve uma questão aí de perda, né, em relação às ONGs e a USAID aí, né, financiando algumas coisas fora do país, Fernando, eles nem sequer se atentaram que a USAID ela já faz isso há décadas aqui no Brasil. Então ela faz isso antes mesmo da gente ter a Constituição de 88. E é muito tempo antes, financiando e fazendo lobby com empresas no exterior, inclusive tentando a todo custo vamos dizer, tirar proveito, né, de países como o Brasil. E faz isso sim através de ONGs. Mas veja, se a gente fizer uma análise do que os Estados Unidos faz em relação às ONGs, né, e também a USAID e outros mecanismos também que possam destinar um certo dinheiro para depois ter tirar algum proveito, a gente pode olhar para o Brasil e fazer uma analogia, porque veja, Fernando, isso é política, tá? Não estou dizendo que é bom ou ruim, estou falando que isso aqui é política. Vou dar um exemplo para você. Quando você pega, por exemplo, a Itaipu, nós paramos de pagar, acabamos de pagar toda a reforma da Itaipu agora, pouco tempo atrás. O que baratearia quase 50% das contas, pelo menos aqui no Paraná. Mas o que a Itaipu fez? Hoje na mão do Enio Verri, o irmão do Mário Verri aqui da Câmara de Maringá. O que você faz? Você usa essa grande, vamos dizer, empresa do Estado para quê? Para patrocinar eventos, levando o nome da Itaipu, consequentemente levando o nome do governo Lula. Então você não barateia o custo da população, mas você usa o dinheiro que deveria ser barateado para fazer empreendimentos. A mesma coisa, falando empreendimentos, eventos e tudo mais, aconteceu com os Correios. Os Correios, no governo que a gente de direito, que era do Bolsonaro, ele estava dando lucro e inclusive dividindo o dinheiro que sobrava. E agora? Os Correios estão com uma dívida bilionária, cada vez aumentando mais. Você tem problemas, as pessoas que trabalhavam em home office estão trabalhando agora fisicamente, você tem pessoas que não podem mais tirar férias, você tem cancelamento de plano de saúde e uma demissão voluntária, que é uma questão ali que o Correio deixa as pessoas, você quer se demitir voluntariamente, beleza, né, e a gente faz um acerto e tal, cara,
É isso mesmo que a gente quer para a estatal? Muito obrigado, Josué, e nós vamos ficando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo de hoje, compartilhe com seus amigos e familiares através dos grupos de WhatsApp e divulgue o nosso canal, Revista Nobre Cidadão no YouTube. Um abraço e até o próximo programa.